Olá, pessoal. Aula 12, parte 3. Assunto: Teorema de Thevenin, hoje abordando circuitos somente com fontes dependentes, ok? E isso significa o último degrau que nós vamos passar, tá? Que nós vamos subir para ter o pleno domínio do Teorema de Thevenin. Que maravilha, hein? Que maravilha. Por que o pleno domínio? Porque nós estamos aqui, ó, no terceiro caso, no terceiro bate-papo sobre Teorema de Thevenin, tá? 3 casos. Aqui tá errado, né? Achar a resistência de Thevenin, não. Teorema de Thevenin. 3 casos, 3 métodos. O primeiro caso, a rede só possuía fontes independentes. O segundo caso, a rede possuía fontes independentes e fontes dependentes. Hoje, a rede possui apenas fontes dependentes, tá? Que é o caso que nós vamos analisar durante a nossa apresentação, ok? Conto com a ajuda de vocês, lógico, né? Primeira coisa, quando a gente passa para esse terceiro caso, olha que coisa interessante. Eu tenho que achar a fonte de Thevenin e a resistência de Thevenin. Por que eu estou com tanto ponto de interrogação nessa tela? Porque, ó, como é que eu achava a fonte de Thevenin? A fonte de Thevenin, eu separo o meu circuito em 2 circuitos, e o circuito que eu quero para circuito equivalente, eu acho a tensão do circuito aberto nos terminais A e B. Então, eu vou achar a tensão do circuito aberto aqui, ó. Olha que coisa interessante. Vou achar a tensão do circuito aberto aqui. Mas quando eu olho para esse circuito, ele não tem nenhuma fonte de energia. Se ele não tem nenhuma fonte de energia, esse zero aqui é zero. Se esse zero for zero, essa fonte que é controlada por essa corrente também é zero. Então, a fonte de tensão de Thevenin é igual a zero. Ah, que maravilha! Thevenin em fonte igual a zero significa que o circuito equivalente de todo esse circuito é único e exclusivamente um resistor de Thevenin. Gente, a coisa, em vez de complicar, está simplificando. Não é isso? Mas aí vem a segunda pergunta, né? Como eu vou achar a resistência de Thevenin? Ó, se eu aplicar o primeiro método, não tem nem fonte para eu curto-circuitar, né? Eu olho para cá, eu vou achar uma resistência de Thevenin que não está levando em consideração a fonte, né? Se eu aplicar o segundo método, a tensão em circuito aberto é zero. Então, a razão em tensão de circuito aberto e curto-circuito vai ser indeterminado, porque quando eu curto-circuitar aqui, também vai ser zero. Então eu estou numa sinuca de bico. Tem que ter alguma ideia genial para fazer isso. E sabe qual foi a ideia genial? Olha que coisa fantástica. E se eu pegar uma fonte de prova? Uma fonte, seja de tensão ou de corrente. Vamos começar com a fonte de tensão. Coloco uma fonte de tensão aqui de prova. E aí eu meço a razão. Boto a tensão aqui. Calculo essa corrente que está aqui. E a razão entre tensão e corrente eu vou chamar da resistência de Thevenin. Ok? Ó, aplico uma fonte de tensão, porque essa fonte de tensão vai fazer o quê? Vai excitar minha fonte controlada. Aí eu vou ter uma corrente. A razão, tensão e corrente, eu vou chamar de resistência de Thevenin. Correto. Porque qualquer razão de tensão e corrente aí nos terminais desse circuito
para ele ser equivalente, né, vai depender da tensão que ele está sendo alimentado. O que me importa é razão, tensão, corrente, ok? Princípio de quê? Da equivalência. Que maravilha! Como foi genial esse Devenan! Olha o que ele fez. Caso 1, aplicou uma fonte de tensão. Geralmente, quando você aplica tensão corrente, você faz dessa fonte de tensão e corrente unitária, tá? Aplica uma fonte de tensão. Se eu aplicar a fonte de tensão, determina a corrente resultante. E a razão V0 e 0 é a resistência de Devenan. Se, em vez da fonte de tensão, eu aplicar uma fonte de corrente, o que é que eu faço? Calculo a tensão nos terminais AB e a razão tensão e corrente é a resistência de Devenan. Preste atenção. Se eu fizer essa fonte aqui unitária, quando eu calcular V0 sobre 1, que vai ser a resistência de Devenan, quando eu calcular V0, automaticamente eu estou calculando RTH. Maravilha! Qual é o nosso princípio? Conceito entendido, conceito aplicado, conceito compreendido, conceito aplicado. Ache a tensão de Vx nesse circuito. Oh, que bonitinho esse circuito! Se eu aplicar Devenan do lado esquerdo, ele só vai ter fontes controladas. Não é isso que eu vou fazer. Ó, cortar meu circuito aqui, dividir em circuito 1, circuito 2, circuito 1. Vou aplicar Devenan nele. Como ele só tem fonte controlada, o que é que vai ser o Devenan? Vai ser apenas um resistor. Ó! Se eu quiser calcular Vxy, divisor de tensão. Cara, é muito legal esse negócio de Devenan. Vamos começar? Vamos calcular primeiro o quê? Vou colocar a fonte de corrente, vou colocar uma fonte de corrente, podia colocar uma fonte de tensão. Vou colocar uma fonte de corrente, vou querer essa fonte de corrente unitária, né? E calcular o V0. Aqui, ó, fonte de corrente unitária, e vou calcular o V0. V0, né, vai ser o V0 aqui, vai ser 60 vezes X. Bom, se eu fizer por malha, vou ter uma corrente aqui e outra aqui. Olha que maravilha. Né? Fazer malha. Vamos lá. Malha 1, malha 2. Ó, vamos fazer malha 1? V0. Ah, sim. Quem vai ser V0? V0 vai ser 60 e 1 menos I2, né? Que é o X. Ok? Então, calculando em 1 e 2, eu calculo V0, calculando V0, dividir por 1, tem o RTH. Paparapá, pam, pam. Então, vamos lá. Muito bem, meu amigo. Vamos fazer as equações? Vamos fazer por expressão. E 1, 50, 70, 131. E 2, menos 62. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Não. Então, menos 10x. Era o x pequenininho, né, professor? Lógico. Muito bem. Malha 2. Malha 2. Ah, tem uma fonte que pertence só a essa malha, então I2 igual a menos 1 ampere. Muito bem. Tem fonte controlada? Tem. Então tem que ter uma equação auxiliar. Lógico, evidente. Qual é a equação auxiliar? Vai ser Ix é igual a I1 menos I2. O que é que eu faço com essa equação auxiliar? Onde é que tem X? X está na equação 1. Substituo lá. O que é que eu vou fazer? Rearrumar isso, né? I2 é igual a menos 1 ampere. Substituo, tenho I1. Então eu tenho I1 e 2. Então eu tenho V0. Calculei V0. Se eu tenho V0, quem é a resistência de Devenan? É V0 sobre I0. Resistência de Devenan, então, vai ser 30 sobre 1, que vai ser 30 ohms. Muito bem, então, meu circuito original está aqui.
Não, hoje eu nem peguei na bolota. Meu circuito original está aqui, que eu substituí pelo Devenant. E agora eu vou calcular que eu quero Vx. Quem é Vx? Ah, meu querido, divisor de tensão, acho facilmente Vx. Maravilha, hein? Fala a verdade. Fala a verdade que Devenant... Entendido? Foi bom para você? Ótimo. Então quer dizer, eu sei aplicar Devenant em 3 casos distintos. No primeiro caso, só tenho fontes independentes. Tensão de Devenant é circuito aberto. Resistência de Devenant, eu desativo todas essas fontes independentes e meço a impedância, a resistência de entrada. Caso 2, eu tenho fontes independentes e fontes dependentes. Né? Se eu tenho fontes independentes e fontes dependentes, o que eu faço? Acho a tensão de circuito aberto, que continua sendo a tensão de Devenant, e a resistência de Devenant é a razão entre a tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. No caso 3, eu só tenho fontes dependentes, não tenho nenhuma fonte de energia dentro do circuito. O que é que eu faço? Eu realimento esse circuito com a fonte de prova, que pode ser uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Se for uma fonte de corrente, eu meço a tensão nos terminais AB e faço a razão entre tensão e corrente. Essa razão entre tensão e corrente é a minha resistência de Devenant. Tranquilo? Alguma dúvida? Devenant dominado. Se Devenant está dominado, né, o que é que nós temos que fazer? Ó, tudo feito. Vamos. Eu devia, minhas orelhas, devia cantar um frevo aqui, né? Vassourinhas, para dizer que terminamos com chave de ouro Teorema de Devenant. Que no nosso próximo encontro vamos ver o dual de Devenant, que se chama o Teorema de Norton. Se a gente compreendeu bem Devenant, Norton é um passeio, ok? Então, Norton, próxima aula, só tem que dizer muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês e até a próxima. Bye, bye.